Good morning to everybody. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. So 2 weeks ago we spoke about the gifts of the Holy Spirit. E 2 semanas atrás nós falámos sobre os dons do Espírito Santo. And the first question I have for you, did you pick one of the gifts? E a pergunta que eu tenho para ti é se tu escolheste desses dons. Did you take a decision already? Tomaste essa decisão? If not, Se não, there's still some time. ainda tens tempo. Today we want to speak about the gift of speaking in tongues Hoje queremos falar sobre o dom de falar em línguas and the translation of these tongues. e a interpretação dessas línguas. And it's quite intense, but I wanted to squeeze it into one service. E é bastante intenso, mas eu quis comprimir isto tudo numa só mensagem. We start with 1 Corinthians 12, 4 and 10. Vamos começar em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo You don't 4 have to e read 10. it because we read it 2 weeks ago. It's about the tongues and the gifts of the Spirit. É sobre o dom de línguas e os dons do Espírito. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Há variedades de dons, mas é o mesmo Espírito. And in verse 10 we can read to another speaking in different kind of tongues and still another the interpretation of tongues. E outros, o falar em línguas e a interpretação dessas línguas. But this is not where it stops. Mas não é aqui que isto The para. Bible gives us detailed information about this gift. Mas a Bíblia dá-nos detalhes muito profundos e precisos sobre este dom. And this is what we do. We want to see what the Bible says about speaking in tongues. E isto nós queremos fazer hoje, ver o que a Bíblia diz a respeito disto. Because I already found out it's a big difference what people say that do not speak in tongues about the gift E é uma grande diferença daquilo que as pessoas dizem e acham sobre o que é e não o falar em línguas. and what people say that do speak in tongues. E aquilo que as pessoas dizem que é And falar em today, línguas. before we go in the detail, 2 examples. E antes de nós entrarmos em detalhes apenas dos exemplos, I had a friend in Germany, eu tive um amigo na Alemanha, in Hamburg, em Hamburgo, and when she was a student, e quando ela era uma estudante, she gave her life to Jesus during an evangelistic event. durante uma campanha evangelística, ela entregou a sua vida a Jesus. And when she went home with the underground train, E quando ela estava no metro, she thought she's getting crazy. e ela pensou que estava ficando louca. She's never heard any teaching about speaking in tongues, Ela nunca tinha ouvido falar sobre nenhum ensinamento de falar em línguas. but some crazy words came into her mind and she didn't know what it is. Mas algumas palavras para ela loucas vieram só à mente e não sabia o que era. What's that? E o que é isto? So she thought, well, what's happening with me? E ela pensou, o que é que está a acontecer comigo? Later, she found out E mais tarde ela veio a saber it was the Holy Spirit. que era o Espírito Santo. And he already gave her this kind of language. E ele concedeu este tipo de línguas. And then another example, E outro exemplo, maybe you can give it to us, Belinda. se calhar tu, Belinda, nos podes Just dar. share when you received the gift of speaking in tongue. I was 13. 13? I was in a youth group, Yes? and one of my friends had received the gift, and she told me, and I was like, I would like that, and I want that. And while we were praying, I was baptized in the Holy Spirit and received the gift of tongues. Wow. And did you ever lose it? No, but I didn't use it. I didn't lose it, but I didn't use it Okay. for a while when I was wandering in the wilderness. Okay. Yeah. Okay, thank you. So we just had 2 examples. And now we go into the detail. Acts 2, 1 to 13. Agora vamos aos detalhes em livro de Atos, capítulo 2, 1 a 13. And maybe I can see shortly who has ever received this gift, speaking in tongues. E quem, uma sondagem, 1, quem já 2, recebeu este 3, dom falando em 3 línguas? people here. This makes the gospel interesting because it's not a dead gospel, it's alive. Let's see Acts 2, 1 to 13. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. E foram vistas por eles línguas repartidas como que fogo, as quais pousaram sobre cada deles. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No, they were saying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. They were staying in Jerusalem, yes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. When they heard this sound, the crowd came together, bewilderment, because each one heard their own language being spoken. E correndo aquela voz, ajuntou-se a uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. So this was when Jesus was gone already. Isto passou-se quando Jesus já não estava. So they were gathered in one place, Estavam reunidos no mesmo lugar. and the Holy Spirit came. E o Espírito Santo veio. And something supernatural happened, E algo sobrenatural aconteceu. and they were speaking in different languages. E todos falavam em línguas diferentes. When you read further, you will find out that 3,000 people came to Christ E quando lemos mais adiante, vemos que 3.000 pessoas entregaram a sua vida a Cristo. because this was supernatural. Porque isto foi algo sobrenatural. And the language they spoke in tongues were different earthly languages as well. E as línguas que eles falavam eram línguas terrenas, mas diferentes também. Because there are discussions, some people say it's only earthly languages you speak. Porque há discussões, porque as pessoas dizem que é somente línguas humanas que são faladas. And so when you speak some languages that others can understand, maybe it's Portuguese. Se calhar tu podes falar uma outra língua que ninguém entende, se calhar português. But there is also another language, and we will look on this later. Mas vamos ver cá outras línguas e vamos ver isso com detalhe mais à frente. And so I give one statement now. It can be a language in another earthly language, Então estas línguas pode ser uma língua terrena, but the most of the time it's a godly language that we do not understand. mas muitas vezes é uma língua divina, celestial, que nós não entendemos. So what is it for? Então, para que é que isto serve? I mean, we saw it had a big impact. E ouvimos que isto teve um grande impacto. So it wasn't a preacher coming there and teaching, and then people gave their life to Jesus. Isto não era um grande pregador que chegava, ministrava e as pessoas entregavam a sua vida a Jesus. They were just gathering in unity, and something else came to them. Eles apenas estavam reunidos em unidade e outra coisa veio sobre eles. And then they saw the big results. E eles viram então os grandes resultados. So what is it for? Então para que é que isto serve? In 1 Corinthians 14, 2-19, Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 a 19. 1 Corinthians 14, 2-19, 1 Coríntios capítulo 14, 2 a 19. we can understand more about it. Então podemos entender um pouco mais sobre isto. For anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Indeed, no one understands them. They speak in mysteries by the Spirit. Porque a ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. But the one who prophesies speaks to people to their strengthening, encouraging and comfort. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Anyone who speaks in a tongue edifies to build up himself. They build up themselves. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. But the one who prophesies edifies the church. Mas o que profetiza edifica a igreja. I would like every one of you to speak in tongues, E eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, but even more to prophesy. mas muito mais possam profetizar. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, Porque o que profetiza é maior do que aquele que fala línguas estranhas, unless someone interprets, a não ser que também interprete, so that the church may be edified, like it's another word for build up. para que a igreja também receba edificação. Now, brothers and sisters, if I come to you and speak in tongues, E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, what good will I be to you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction? que vos aproveitará se vos não falar ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Even in the case of lifeless things that make sounds, such as a pipe or harp,
how will anyone know what tune is being played unless there is a distinction in the notes? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara ou não, formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? So it is with you, unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you're saying? Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? You will just speak into the air. Porque estareis como que falando ao ar. Undoubtedly, there are all sorts of languages in the world, Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, yet none of them is without a meaning. e nenhuma delas é sem significação. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I'm a foreigner to the speaker, and the speaker is a foreigner to me. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. So it is with you, since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. For this reason, the one who speaks in a tongue should pray that they may interpret what they say. Pelo que o que fala a língua estranha, ora, para que a possa interpretar. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. So what shall I do? Que farei, pois? I will pray with my spirit, Orarei com o meu espírito, but I will also pray with my understanding. mas também orarei com o meu entendimento. I will sing with my spirit, Cantarei com o espírito, but I will also sing with my understanding. mas também cantarei com o entendimento. Otherwise, when you are praising God in the spirit, De outra maneira, se tu bendizes com o espírito, how can someone else who is now put in the position of an inquirer say amen to the thanksgiving, to your thanksgiving, since they do not know what you are saying? como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? You are giving thanks well enough, but no one else is edified. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. I thank God, listen, I thank God that I speak in tongues more than all of you, Paul says. Dou graças ao meu Deus, diz Paulo, porque falo mais línguas do que todos vós. But in the church I would rather speak 5 intelligible words to instruct others than thousands words in a tongue. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. So let's bring some light into this text. Então vamos trazer alguma luz sobre este texto. Because it says, oh, don't do it in church. Porque simplesmente diz, não faças isso na igreja. And now I want to explain what's going on in this text. E eu quero então explicar o que é que se passa aqui neste texto. So praying in tongues is to spiritually and emotionally edify, like build up myself. Orar em línguas é como se eu edificasse, construísse, edificasse a mim próprio. And it says, no one understands this. E diz que ninguém entende I isso. speak mysteries by the Spirit. Eu falo mistérios em espírito. So praying in tongues is to speak to God and not to people. Então falar em línguas é falar a Deus e não às pessoas. Because no one understands the tongues. Porque ninguém entende as línguas. And now comes a good thing. E agora vem a boa parte. Even the devil and the demons, they do not understand what you're praying. E até os demónios, Satanás, não entendem o que tu dizes. Paul likes everybody to speak in tongues. That's what he's saying here. Então Paulo convoca todas as pessoas a falarem em línguas. When we look closer to the original text in the Greek, this is not like a wish. I like you everybody to speak in tongues. E quando nós olhamos a tradução no grego, isto não é como um desejo de eu gostaria que vocês falassem em línguas. But this statement gives nearly a confirmation that like everybody could do it. Mas esta declaração é como se fosse uma constatação de que todos devem fazer. So in verse 5 he says, I would like everyone
of you to speak in tongues. Então, no versículo 5, ele diz: eu gostaria que todos vós pudessem falar em línguas. And as we do not speak about prophesying, so we keep this for another Sunday, Não estamos a falar sobre profecias, vamos guardar isto para outro domingo. we only look to speaking in tongues today. E vamos olhar só às línguas hoje. Praying in tongues to people can be used as a gift as well. Orar em línguas para as pessoas pode ser visto como um dom também. If someone has the gift of interpretation, translation for the church or a person. Desde que alguém tenha a capacidade de interpretar ou traduzir aquilo que está sendo dito. So then it's a special kind of a prophecy. Então depois há um dom, uma profecia muito especial. I've seen it in my life. Eu tenho visto isso na minha vida. And it can start with someone who does it without interpretation. E eu pode ser começado ou iniciado com alguém que não tenha essa interpretação. And it's the task of the church or the leadership to find someone with the gift of interpretation. E é a tarefa da igreja, do líder, de encontrar alguém que tenha o dom de interpretar essa língua. Otherwise, they need to stop that person speaking in tongues to the church because it makes no sense. Então devem parar essa pessoa de falar em línguas porque isso não faz sentido. And I've seen these two gifts working together in the past. E eu tenho visto, ou já vi no passado, estes dois dons funcionarem em conjunto. Okay, so let's bring this together. There's two ways of speaking in tongues. Vamos resumir isto. Há duas formas de falar em línguas. One is my prayer to build myself up in a supernatural language I do not understand. Então uma forma é eu edificar a mim próprio através de falar em línguas. And yes, I can pray to the church, but then someone needs to... But this is then from this position, you know? Or from a position where someone stands up and you say, well, what is going on? And then someone stands up and say, I know, this is the message that God wants to share to the church or to a certain person. E uma forma é estou a falar de eu estar aqui e falar para a igreja, ou alguém se levantar e falar em línguas, e depois alguém se levanta e interpreta aquilo que foi falado. But so what do we want with that now? E para que é que queremos isto agora? The Bible says, pray always. A Bíblia diz, ora continuamente. But if we do this with normal words, Mas fazemos isto com palavras normais. and your brain is working always, oh, what's the next thing I have to pray for? And E se o teu cérebro está a pensar, o que é que eu vou dizer agora? you already prayed for all the people in the church. E já oraste pelas pessoas da igreja. What do you need to pray for my country and all the countries in the world? E já correste a lista de todos os países do mundo. It's very tiring. É muito cansativo. But if we can pray in the Spirit, Mas se pudermos orar no Espírito, this can flow. isto permite que possamos fluir. And I've heard a testimony that someone said, even when I was sleeping, I was continuing to pray in the Spirit. Eu já ouvi testemunhos de alguém, mesmo estando a dormir, de forma fluida e contínua, a orar em Espírito. So the pastor's wife said to him, the whole night you were praying in tongues. He E, said, oh, I didn't know. e o pastor dizia, tiveste toda a noite a orar em línguas. So praying in tongues gives us the ability to pray continuously. E então falar em línguas dá-nos a habilidade de poder continuamente orar. And it gives power. E dá-nos poder. And it helps ourselves. E ajuda-nos a nós próprios. And we also learned that we can even sing in the Spirit. E até vimos aqui que podemos cantar em I've línguas. seen that in church, E eu tenho visto isso na igreja. where people start to sing and it gets very harmonic. Onde as pessoas param e até se torna bastante And at one harmonioso. time they sing all the same things in the same tongue, E todos cantam a mesma coisa na mesma língua. which is a miracle. O que é um milagre. Paul spoke more in tongues than all the other people. Paulo falava mais em línguas do que qualquer ou de todas as pessoas. And he's encouraging to speak in E tongues. ele nos encoraja a falarmos em línguas. So we can be eager, interested and engaged for the gifts of the Spirit. Nós podemos ser instilados a desejarmos os dons do Espírito. But it's also our decision, as we have heard, I wanted it as well, Mas é a nossa decisão de dizermos, eu também quero isto para mim. if we want it or not. De querer ou não. God respects us as human creation in His image. Deus nos respeita a nós próprios enquanto criados à imagem. And it's in our decision if we want gifts of the Spirit. E é a nossa decisão se queremos ou não os dons do Espírito. You do not get them if you do not want them. Não o vais receber se não o quiser. And you should want the one more which build up the church actually. E deves querer mais aquele que até é aquele que edifica mais a igreja.
Why? E porquê? Because church is so important to Jesus. Porque a igreja é tão importante para Jesus. So to build up the church is priority. Então, edificar a igreja é uma prioridade. This says something about the importance of church. E isto dá-nos um vislumbre da importância da igreja. So, but what happens when I pray in tongues? Então, o que é que acontece quando eu oro em línguas? Does the Bible give some further explanations about it? Será que a Bíblia nos dá mais alguma explicação sobre isto? In Romans 8:26 to 27, Em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romans 8:26 to 27, Romanos 8, 26 e 27. it says, "In the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans." E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. So when we pray in tongues, Então, quando nós oramos em línguas, we pray not what we think we should pray, oramos não aquilo que nós achamos que devemos orar, but we pray what God thinks we should pray. então oramos pelas coisas que Deus quer que oremos. At the right time, Na hora certa, for ourselves para nós próprios, and for others, pelos outros. the things God wants us to pray for. Oramos pelas coisas que Deus quer que oremos. So we allow God to put His godly language into our spirit, and then we pray what He wants for us to be prayed. Então permitimos que Deus possa derramar e colocar em nós, no nosso espírito, as coisas que Ele quer que nós possamos orar por. And this is the reason why it is building us up. E isso é a razão pela qual isso nos edifica. It builds our faith up. Isso edifica a nossa fé. It strengthens our spirit. Fortalece o nosso espírito. We get supernatural people with that. Nos tornamos pessoas sobrenaturais com isso. Because we leave the earthly mind thinking and our own thoughts. Porque deixamos o pensar terreno e dos nossos próprios And we pensamentos. step on the water and say, I trust you, God, that you have greater thoughts and words for me. You know better what is good for me than I know. Então aí podemos dar o passo sobre as águas e dizer: Deus, eu sei que tu sabes o que é melhor para mim. And now we make a break, E agora fazemos aqui um intervalo. because I have 1.5 more pages. Porque Then we tem can mais- stand up and Então, shake a little bit. vamos ficar de pé e se calhar sacudir um passo. This is so much today. Isto é um pouco mais hoje. Maybe you say hello to your neighbor. Podes dizer olá ao teu vizinho. Olá, neighbor. Are you ready for the second part? Preparados para a segunda parte. Okay, let's sit down again. Agora podemos ficar sentados. When we look to this gift of speaking in tongues, E quando olhamos para este dom de falar em línguas, we really need to understand more about it. precisamos de entender um pouco mais sobre ele. And we can see that it was already prophetically announced. E podemos ver que já tinha sido profeticamente anunciado. Because some people think, oh, it's all New Testament things, and when Jesus left, it's all gone. Porque muitos dizem, isto quando Jesus ascendeu aos céus, isto tudo deixou But de when we ser útil. read in 1 Corinthians 14, 21 to 24, Mas quando lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 a 24. 1 Corinthians 14, 21 to 24, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 a 24. it says, in the law, Jewish law, it's written, Diz, está escrito na lei judaica. with other tongues and through the lips of foreigners, I will speak to this people, but even then they will not listen to me, says the Lord. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. 22 is, tongues then are a sign not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is not for unbelievers, but for believers.
De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os descrentes. E a profecia não é sinal para os descrentes, mas sim para os crentes. So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues and inquires, or unbelievers come in, will they not say that you are out of mind? Se depois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indotos ou descrentes, não dirão, porventura, que estás loucos? So what do we learn here? Então o que é que nós aprendemos aqui? That the prophetic word of speaking in tongues was already announced, and I can give you the verse from Isaiah 28:11. Here it says, you don't have to look it up, you can look it up at home. Very well then, with foreign lips and strange tongues God will speak to his people, to this people. Então vamos perfeitamente, já tinha sido anunciado em Isaías 28:11, que diz que pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. So this verse 21 refers to Isaiah 28. Então este versículo de Coríntios refere-se ao livro de Isaías 28. Even the Old Testament, then it was already prophetically announced something new will happen. Já tinha sido perfeitamente anunciado que algo novo iria And in acontecer. verse 22 it says, tongues are a sign not for believers but for unbelievers. Então diz que as línguas são um sinal para os descrentes, não para os And then in crentes. the end it says, will they not say that you are out of your mind? So how does this fit together? E no versículo 23 diz, mas será que não vão dizer que estás louco? Então como é que isto se encaixa? What do you think? O que é que tu achas? I believe that when the church is praying in tongues, Eu creio que quando a igreja está falando em línguas, that people will be touched as pessoas serão tocadas by this. por isto. But if the whole service is just tongues, Mas se toda a reunião é só línguas, they will say, are you crazy guys? eles dirão, tu... I come here and I do not understand the word, it makes no sense to come again. E vim aqui e não entendi nada, isto não faz sentido ter aqui. So we see that we have really to be in the detail to understand these things. Então vemos que precisamos de conhecer o detalhe realmente para entender bem isto. Because yes, it can be a sign for unbelievers, Sim, pode ser um sinal para os descrentes, but in a certain situation it can make no sense. mas dentro de certo prisma pode não fazer sentido nenhum. God is a God of order, Deus é um Deus de ordem. but to forbid speaking in tongues is against his will. That's what the Bible says. Mas proibir de falar em línguas é contra a sua vontade. Isto In diz a 1 Bíblia. Corinthians 14, 39 to 40, Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39 e 40. it says in 1 Corinthians 14, 39 to 40, Então, 1 Coríntios 14, 39 e 40. therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues, but everything should be done in a fitting and orderly way. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. So if you are in a church that forbids to speak in tongues, Se tu vais a uma igreja que proíbe falar em línguas, you go to your pastor and say, hey, did you read this? então vai ter o teu pastor e diz, ei, não leste isto? But it should be in a fitting and orderly way. Mas deve ser feito de uma forma decente e com ordem. So when I preach at the moment, and you stand up, Então quando eu estou pregando Say, agora, "Hey, e it's tu disturbing." levantas e tu dizes, isto está a perturbar. maybe after the service, Se calhar depois do and if you want to speak to the church with it, E se tu quiseres falar à igreja com please isso, pray that someone can interpret it and translate it. então ora para que alguém possa interpretar aquilo que está sendo dito. So even the gifts of the Holy Spirit, they need to be in a order. E então até os dons do Espírito precisam estar em ordem. For God is a God of order. Porque Deus é um Deus de ordem. And when you see chaos and they say, oh, we are just charismatics, Aí quando tu dizes, não, nós somos carismáticos, really have to be careful, se calhar temos que ter cuidado. because God is a God of order. Porque Deus é um Deus de ordem. And yes, God is allowed to do crazy things with us if we allow Him. Então sim, Deus ele pode fazer, se assim entender, coisas estranhas connosco. But you should always see also the good fruits and the order somehow.
mas temos que ver os bons frutos e a ordem. And it's the church leadership that has to give room for the gifts of the Spirit. E, então deverá ser a liderança da igreja que deve dar espaço para os frutos do Espírito, In a constructed way. de uma maneira construtiva. And so I do it very often, like I did it today. I asked, is someone there that has a Bible verse for encouragement or a word from God for us? Eu muitas vezes faço como fiz hoje. Será que alguém tem uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento ou conhecimento para nós hoje? And very often nobody has anything, E muito frequentemente ninguém tem algo para te dizer. but the gifts of the Spirit, they're so powerful Mas os dons do Espírito são tão poderosos that I rather had 10 or 100 times without any word from God mas eu prefiro que haja 10 ou até 100 momentos sem nenhuma palavra de Deus. but I do not want to miss one. Mas eu não quero falhar nem que seja um. Because if God speaks to the church, this can be very, very powerful. Porque se Deus falar com a igreja, nem que seja uma vez, isto pode ser algo mesmo muito poderoso. So we should not miss it. Então não devemos faltar. So it's my responsibility to give room for the gifts of the Spirit. E então é a minha responsabilidade dar este espaço aos dons do Espírito. So far, so good. Até agora tudo bem? But how do I get these gifts now? Mas a pergunta é como é que eu posso ter esses dons? Especially the gift of speaking in tongues. Especialmente sobre o dom de falar em línguas. The Bible says you need to be eager. A Bíblia diz que tu deves desejar, You really need to want it. precisas de querer mesmo isso. So what Belinda said, I want it as well. Assim como a Belinda disse, eu também quero isto. The Bible says you don't have because you don't pray for. So, yes. A Bíblia diz que tu não tens porque não pedes. So you need to pray for that you get. Então precisas de orar, pedir para que possas ter. So it can be given to you directly from God Então pode ser dado diretamente por Deus, during a prayer from a spiritual leader. durante um tempo de oração, através de um líder espiritual. It makes sense that someone prays for you that already has the gift. Faz sentido que alguém que já tem o dom possa orar por ti e tu receberes. This is how we can get it. É desta forma que nós também podemos receber. In Matthew 3:11, Em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 11, we will find some biblical context. vamos encontrar aqui algum enquadramento bíblico. Matthew 3:11. Mateus capítulo 3, versículo It 11. refers to John the Baptist who said, E refere-se a João Batista que disse: I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. So Jesus himself, he started to baptize with Holy Spirit and fire. Então Jesus, ele próprio começou a batizar com fogo santo e com o Espírito. And Acts 19:5-6. E no livro de Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6, In Acts 19:5-6. em Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6, On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. e ouvindo isto foram batizados no nome do Senhor Jesus. But when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and then they spoke in tongues and prophesied. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Who is baptized in the name of the Lord Jesus already? I know it. I was there. I know it. I was there. You were baptized as a child? Oh, yeah. Yes. But the problem is you cannot remember. So you don't know. They say you are baptized. Okay? So we are baptized, but there's two baptisms. Então nós somos batizados, mas de acordo com a palavra existem dois tipos de batismos. And the second one is with Holy Spirit. E o segundo é com o Espírito Santo. And Paul, who spoke in tongues the most, E Paulo, aquele que falava mais línguas, he placed the hands of a diamond that were baptized with water.
Ele impôs as mãos sobre alguém que já fora batizado em água. And then the Holy Spirit came to them and they spoke in tongues and prophesied. Mas depois veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. So how do we get these gifts? E então como é que nós podemos ter acesso a estes dons? Want them? Querer, Pray for them. orar por eles. And maybe find someone that can pray for you. E se calhar encontrar alguém que possa orar por ti. The next question is, but who has the final decision if I can get a certain spiritual gift? Do all people get these gifts? E a pergunta é quem pode ter acesso a estes dons? Because in the verses we read, especially go for the gift of prophecy, go for the gifts that build up the church. Então, no fundo, diz, procura os dons que possam edificar a igreja. In one of our cell groups, there was a question where one person was saying, but isn't it so that there are gifts that God gives them to me and I have them? Mas alguém dizia assim, mas será que não há dons que me foram edificados e eu os tenho? I said, no. You have to unpack them. You have to desire them, and normally you get what you desire for. E eu disse, não, normalmente tu recebes aquilo que tu desejas, mas tens que desembrulhar isso. But actually, someone can decide finally if you get it or not. Mas alguém pode decidir no final se tu recebes ou não. In 1 Corinthians 12:11 it says, Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, in 1 Corinthians 12:11, em 1 Coríntios capítulo 12, 11, all these are the work of one and the same Spirit, and He, so the Holy Spirit, He distributes them to each one. mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. And then it says, just as He determines. Diz, como Ele determina. Why that? E por que isto? So the Bible says, especially go for the gift of prophecy. E a Bíblia diz, sim, principalmente o da profecia. But if the Holy Spirit thinks it's not good for your life, or if it would be too much, Mas se o Espírito Santo achar que isto será demasiado para ti, you don't get it because He has the final decision. e tu não vais receber porque Ele é que tem a decisão final. But I believe you will never get gifts from God normally if you do not like them. Eu penso que normalmente tu não vais receber esse dom se tu não tiveres uma afinidade com isso. The Bible use the word eager. A Bíblia usa a palavra o desejar com afeto. Okay, but there's one more question that cannot come up. Mas depois há mais uma pergunta aqui. I mean, like when we think about these people and they looked really drunken, Quando pensamos sobre estas pessoas que realmente pareciam estarem embriagadas, and then, yeah, do you want to look stupid? e esta pergunta, se calhar se queres aparentar ser isto estúpido, louco. Yes, I want to look stupid when it's good for God. Sim, eu quero aparentar ser louco se isto é para Deus. But can it get out of control? Mas será que isso pode ficar fora do controle? Can it be abused? Será que pode ser abusado? Can I speak things I don't know what I speak and they are bad? Será que eu posso falar coisas que não sei e que são más? Again, the Bible gives an answer. E outra vez a Bíblia dá-nos a resposta. In 1 Corinthians 12, verse 3. E em 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 Corinthians 12, verse 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala com o Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito So Santo. if we speak in tongues, it cannot be abused. Então, se falarmos em línguas, não pode ser abusado. There's another question. Há outra questão. What happens if I don't get this gift? E o que é que acontece se eu não obtiver este dom? Am I a second-class Christian? Será que eu sou um cristão de segunda categoria? Is there any pressure? Oh, all of them have it.
what's wrong with me? Ou será que existe aquela pressão, todo mundo tem, e o que é que se passa comigo? And I think it's important that we understand the Bible has an answer for this. E eu acho que é importante nós entendermos que a Bíblia também tem uma resposta para isto. In 1 Corinthians 12:28, E no versículo 28 deste mesmo capítulo, in 1 Corinthians 12:28, em 1 Coríntios 12, 28, and God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kind of tongues. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. And then it comes verse 29. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? E no versículo 29 diz, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Todos são operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? And at the end of verse 30 it says, do all speak in tongues? Do all interpret? E no final do versículo 30 diz, falam todos diversas línguas? Interpretam todos? No, for sure not. Com certeza que não. So, there are different gifts, Há então variedade de dons and some of them are for you. e alguns são para ti. But not all have the same gifts. Mas nem todos têm os mesmos dons. I personally believe E eu pessoalmente creio. that it's possible for all people, for all Christians to speak in tongues, Eu creio que é possível para todos os cristãos falarem em línguas, because God wants to help us to build ourselves up spiritually. porque Deus quer que nos edifiquemos espiritualmente a nós próprios. But for some reason, someone will not get it. Mas por alguma razão, essa pessoa ou alguém poderá não receber, He will be no second-class Christian. e Sorry. ele não será um cristão de segunda categoria. Maybe he has another gift. Se calhar, provavelmente ele tem outro dom. Maybe there's even one that's interpreting tongues, but he cannot speak in tongues. Se calhar, o outro pode ser, ele pode não falar em línguas, mas se calhar pode interpretar as línguas. So we need to be careful not to judge. Então precisamos ser muito cautelosos em não julgar. And we need to understand there's no pressure. Precisamos de entender que não há nenhuma pressão. One more question cannot come up because we had now quite a lot of scriptures, mainly, it was quite a mixture of Acts and Corinthians. Are there any other verses in the Bible that mentions these gifts? Se calhar nós vimos aqui correr de vários versículos de mostrar entre Atos e o livro de Coríntios, mas se calhar há outros. In Mark 16:17, I just want to mention Mark 16:17. Em Marcos 16, 17, And these signs will accompany those who believe. In the name they will drive out demons, and they will speak in new tongues. e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios e falarão novas línguas. So these are signs that will accompany those who believe. Então estes sinais acompanharão aqueles que crerem. And you will see and hear what they will do. E então tu verás e ouvirás aquilo que eles vão fazer. They will drive out demons. Expulsarão demónios They will speak in new tongues. e falarão novas línguas. Okay, so the New Testament is full of it. Então o Novo Testamento está cheio e repleto disto. And people that speak against speaking in tongues, they have hard times to find Bible verses to explain why this is not happening anymore. E aqueles que falam contra o falar em línguas dificilmente têm dificuldade em encontrar um versículo que fale contra isto. But many of the verses were written in a time when Jesus already went to heaven. E a maioria dos versículos fala sobre isto, foram escritos num tempo em que Jesus já tinha ascendido aos céus. And shortly before he said, it's better that I go, that the Holy Spirit can come to you. Ele pouco antes, ele disse, melhor é que eu vá e que o Espírito Santo venha convosco. And we have to ask the question, why do many churches not practice this gift anymore? E precisamos de perguntar-lhes porque é que muitas igrejas não praticam mais o falar em línguas. And I believe one
reason is that Satan does not like these gifts. E eu creio que uma das razões é porque Satanás não gosta destes dons. Because they are powerful, so he tries to impact the church negatively about the gifts of the Holy Spirit. Porque ele sabe que é algo poderoso e ele procura impactar de forma negativa a igreja sobre o não participar dos dons. And what happens is believers that do not have the gift need to find explanations why they don't have it. E o que acontece é que os crentes que não os têm que encontrar uma razão para explicar. And like I said, they try to abuse Bible verses and take them out of the context to say why this can't be there anymore. E o que eles procuram fazer é tirar os versículos bíblicos do contexto por forma a contorcer a coisa para explicar porque é que isso não acontece mais. One reason why I believe that we do not see them so much anymore is the decision of the believers. E uma das razões que eu creio que não se vê isto é porque há uma decisão dos cristãos. Because we're living in very selfish times. Vivemos em tempos muito egoístas. Maybe we should pray someday, God, please show me how selfish I am. Se calhar, provavelmente algum dia devemos orar a Deus, mostra-me o quão egoísta eu sou. And these gifts are also a lot for us, E esses dons é muito sobre os outros, for the church. para a igreja. But we want to live our life. Mas nós queremos viver a nossa vida. So it's our decision not to get the gifts. E então é a nossa decisão não termos os dons, não receber os dons. One reason why you will not find it Uma das razões pela qual não os vais encontrar is because they are not taught anymore. é porque já não é ensinado mais sobre os dons. So there will be no understanding. Não há entendimento. And if there's no understanding, E se não há entendimento, there's no reaction. não há reação. Like I said when I started to speak about the gifts of the Spirit, for everything what we want to do, we first get informed. Então, quando eu decidi iniciar este ensinamento, mostrei que primeiro nós temos que ser informados. And I believe that things need to be taught that faith can rise. Então eu creio que precisamos de ensinar para que a fé possa se levantar. And then church gives a reaction to it. E então a igreja reage em relação a isso. We need to understand we are not better people if we have gifts. Precisamos entender que nós não somos melhores porque temos os dons. Our love for Jesus is the same, O nosso amor pelo Senhor é o mesmo, but we have a clear advantage with the gifts for ourselves and for the church and other people. mas temos uma vantagem clara para nós próprios e para a igreja e pelas outras pessoas. So I believe we should help each other to get them. E então eu creio que devemos ajudar uns aos outros a receber os dons. So I come to a simple question. Então eu faço uma pergunta muito simples. How many already had the experience of the baptism with the Holy Spirit? Quantos já tiveram a experiência